Olá, meus amigos, bom dia. Estamos às 11h30 da manhã do dia 8 de janeiro de 2024. Então, o ano é 2024, o mês é janeiro, o dia é 8. E vamos continuar fazendo a gravação do resumo, da sinopse da história dos judeus, segundo o livro de Isaac Isaacson. Então, é ele. Isaac Isaacson é um excelente historiador, e nós vamos segui-lo. Agora, ele tem um preconceito contra a Bíblia. Está aqui dizendo que ele diz que o período lendário não serve para ele. Ele coloca os personagens Abraão, Moisés, Josué, Livro dos Reis, monarquia, Saul, Davi, Salomão, como não tendo existido. E aí nós achamos que ele tem uma certa razão. A Bíblia é uma colcha de retalhos. Nós teremos que saber o que é que podemos aproveitar, que Esdras quis deixar, e o que é que Esdras não quis deixar e engoliu. Ou então usou como papel higiênico. Agora, vamos então aqui ao 2, olha. Tá vendo? História dos Judeus, 2. Então, hoje, nós temos o 1. Vamos fazer o 2. Será muito semelhante, só será mais detalhado. Ou seja, nós hoje vamos enfocar mais detalhadamente o que fizemos no primeiro. Eu sei que vocês não gostam de história, mas eu me propus a fazer isto porque é importante. Então, eu recebo a ordem de cima. E o que eu recebo, eu tenho que cumprir. Tá bom? Então, período lendário 2. Este período está todo contido na Bíblia. Quem quiser saber, vai ler a Bíblia. Então ele aqui, supostamente, não está se incomodando. Mas esta não é verdade. Por quê? Nós já vimos que ele cita, pelo menos, item 1, item 2, item 3, ele cita os nomes. E o último item que ele cita, que é a monarquia, é que nós vamos ver hoje. No vídeo passado, nós citamos os 5 itens. Este aqui vai pegar somente a monarquia. Então, na monarquia, nós vamos ver, então, o cerco de Jerusalém, que é sobre o rei Ezequias. Então, será o 5º parágrafo da citação dele, do resumo dele, de que a Bíblia não serve como fonte histórica. Eu acho que, vamos dizer assim, é uma opinião muito radical. Ela tem verdades e ela tem inverdades. Então, hoje, vamos enfocar a monarquia. Mas, nós ficamos devendo a vocês uma coisa. Quando nós terminamos o último vídeo, nós dissemos que Jeú, a mando do profeta Eliseu, ungido à distância, Eliseu estava muito longe, mas mandou um mensageiro dizer para Jeú, que era um general do exército de Israel, Reino do Norte. Já tinha havido, portanto, a divisão dos 2 reinos. Reino do Norte, Jeroboão era quem governava. Reino do Sul, Roboão, descendente de Salomão, era quem governava. Os 2 brigavam entre si e, segundo a Bíblia, Jeroboão tinha uma relação às vezes mais hostil, às vezes mais amiga com Roboão. Tá? Então são 2 reis e 2 reinos. Aqui há o cisma. Salomão divide o reino. Vamos enfocar isto. Mas vamos enfocar o reino do norte muito rapidamente. O que nos interessa aqui é o cerco de Jerusalém por Senaqueribe. Bom, o reino dividido. Olha, ele disse que não ia falar sobre isso. Mas acontece que aqui está no livro dele. Ó. O livro é o dele. Olha a capa. O livro é dele. Segundo volume. Primeiro período.
que vai do ano 63 ao ano 138, 63 antes da era cristã, ao ano 138 da era cristã. Então ele disse que não vai fazer, mas faz. É curioso, né? Então ele vai dizer: quando Salomão faleceu, uma comissão de representantes da tribo do norte foram até ele para pedir que ele fizesse, vamos dizer assim, um negócio, aliviasse os impostos, e ele se submeteria. Então Salomão fez o contrário, recrudesceu, aumentou os impostos, ou seja, Salomão queria briga mesmo. Então essas tribos que foram sob o Jeroboão se outorgou o título de rei de Israel, reino do norte, e elas eram Efraim, Manassés, Neftali, Asher, Zebulon, Dan, Gad, Issacar e Ruben. E do norte. No sul ficaram fiéis a Roboão, que é da tribo de Judá, Benjamim e Simeão, e um pedaço da tribo de Levi. Então Roboão reinava em Jerusalém e Jeroboão em Samaria. Os dois reinos viviam em guerra. Enquanto em Judá, o descendente de Salomão, Roboão, continuava a descendência do reino de Davi, ele era o herdeiro legítimo. Ao norte, houve um período de anarquia, até que uns pretendentes matavam os outros, até que no ano 882 a.C., um general se outorgou o direito de ser o rei do reino do norte, ou seja, do reino de Israel. O nome dele era Omri, estabeleceu ordem no país. Obrigou o reino de Judá, ou seja, Roboão, a lhe render vassalagem. Não era uma submissão total. E reconquistou Moabe. Os moabitas eram importantes. Fez aliança com Sidônia e Tiro, consolidando-o com o casamento de seu filho Acabe com a princesa fenícia Isabel, e foi morar na capital Samaria. Aqui há um pastor muito curioso que fala o casamento do rei Banana com a rainha Abacaxi. Então é um pastor muito bem-humorado, e ele diz que o casamento de Acabe, que é descendente de Omri, com a princesa fenícia Isabel, que é a prostituta, a religião dela é prostituição sagrada, então seria o casamento do rei Banana com a rainha Abacaxi, que foi um abacaxi para ele. Bom, permitiu, portanto, que a fenícia Jezabel, introduzisse o culto dos seus deuses, Baal e Astarteia. Isso gerou grande descontentamento. Então, esse descontentamento vai fazer com que a ameaça à Síria apareça. Um reino dividido não pode permanecer. Então, Acabe começa a lutar contra os reinos que estão ao redor do reino do norte para reconquistar aquilo que Davi tinha por ali, por aquela parte. Enquanto isso, Judá está também lutando pelo reino do sul, pelas terras que Davi tem conquistado. Cada um está lutando para refazer o reino de Davi. Acontece que, aproveitando vamos dizer assim, esse desgaste, o rei da Síria, que já havia conquistado a Mesopotâmia, a Babilônia, a Pérsia e os países vizinhos, o forte exército, então vai enfrentar o reino do norte, ou seja, Acabe, em Carcar. Mas no ano 853 a.C. foram repelidos. Olha, a máquina de guerra síria foi repelida. Mas, já que a vitória foi obtida, o rei de Damasco reiniciou os ataques contra Israel, porque estava submetido a Israel. Ele não quis.
Então, internamente, Acabe está em situação difícil. Ele era, de fato, né, o rei, descendente de Omri, general que tinha estabelecido a ordem, mas tornou-se impopular porque casou-se com uma rainha que a religião dela era a prostituição sagrada. Ou seja, ela era uma prostituta. Então, e fez toda a profanação e injustiça. Ela adorava Baal e Astarteia, os deuses da fertilidade. Aí surge um grande profeta, Elias, que combate energicamente essa rainha, que, segundo o relato judeu, foi levado por uma carruagem de fogo aos céus, a Merkabá. Aí o nosso irmão, muito estudioso, que é Ben, mandou-nos aqui se é verdadeira a história de que Elias foi levado por uma carruagem de fogo, que está a mensagem dele. Interessante, porque a Bíblia diz isso com detalhes, ninguém até agora contestou, mas ele diz o seguinte: Elias, de fato, foi ao céu? Não vão, porque quando Jesus promete ao bom ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso. No céu só tem 2 seres humanos, Jesus, que é Deus, e Maria, segundo nós católicos acreditamos, tanto orientais quanto ocidentais, porque ele não podia deixar sua mãe no paraíso, que é o jardim do céu. Então, aí nós já temos alguma coisa aqui, né? Então, onde Elias estava? No paraíso, não no céu. Entenderam? Então, a Merkabá pode ter existido, pode ter arrebatado Elias, mas para o paraíso. No céu só tem 2 seres humanos, Jesus e Maria. Então, nós vemos assim: Elias diz a Eliseu: me pediste uma coisa difícil, mas se tu me vires quando eu for levado da tua presença, então 2/3 da minha profecia ficará contigo. Mas se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não terás isto. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, a Merkabá, a carruagem de fogo, Chariot of Fire, puxada por cavalos em chamas, querubins, separou uns do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho e deixou cair a capa que ele tinha deixado o bastão com Eliseu, mas não tinha deixado a capa. E ao sair, ele deixa cair e Eliseu pega a capa. Isso é o texto bíblico. Agora, Ben diz: vamos ver como é que Yeshua se refere a isso. O Yeshua, ele diz, João 3,13. Peguem sua Bíblia e abrem João 3,13. O relato da Merkabá, que arrebatou Elias para o céu, e nós estamos dizendo que é para o paraíso, ou seja, o Gan Eden, o Olam de Yetzirah, e não para o Olam de Beriá. Aqui está o erro. Céu não é o paraíso. O paraíso é a antessala do céu. Jesus diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, aquele que era, o Logos, passou a ser aquele que não era, o homem Jesus, sem deixar de ser o que era, o Logos. Bonito, né? Ora, então Elias, na verdade, era um arconte, ou profeta, assassino de Javé, porque matou 1000 profetas de Baal, que era a comitiva de Jezabel. Além do exército que ela trouxe também 1000 profetas de Baal, 600 homens e 400 mulheres. Ele sangrou todos no Rio Jordão. Então, era um assassino. Sangrar 1000 pessoas, cortar a jugular, isso é um assassino. Então, o Senhor merecia ir para o céu? Não. Talvez para o lugar onde o bom ladrão foi. Bem, está de parabéns. Jesus diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu,
o Filho do Homem que está no céu. Desceu, mas está. Ou seja, ele está aqui, como homem Jesus, está lá como Logos. E fica claro que Elias assassinou. Né? Vieram 50 oficiais de Jezabel, levaram o peso, e ele manda descer fogo do céu e mata, queimado, os 50 oficiais. O oficial com seus 50 soldados. Jezabel vê que está demorando, manda mais 50. Os 50 vêm, oficial à frente, e quando dizem, filho profeta de Deus, vamos comigo para a Jezabel, que ela quer que nós te prendamos. Ele disse, se eu sou homem de Deus, então que caia fogo do céu sobre vocês e consuma vocês. Então ele assassina 100 homens, inocentes, estavam mesmo cumprindo ordem. Então, ele diz, segundo de Reis 1:12, Elias diz, se sou verdadeiramente homem de Deus, desça fogo do céu, extermine a ti e teus 50 homens. Em seguida o fogo do céu desceu e consumiu também este oficial e seus 50 soldados. Yeshua não concorda com Elias. Há uma situação semelhante, e vamos ver, está em Lucas 9:54. Comparamos os dois textos, segundo livro de Reis 1:12, com Lucas 9:54. Os apóstolos são mandados, 72 apóstolos são mandados, discípulos e apóstolos, são mandados por Jesus para fazerem milagres. E aí, quando eles chegam em determinado ponto, Jesus está esperando por eles. E aí, a cidade não recebe eles. E aí eles dizem, mestre, Tiago e João. Tiago vai ser bispo de Jerusalém. E João vai escrever o evangelho, o quarto evangelho, que é aquele que diz que Jesus é o Logos. Então, Tiago e João, dois personagens, Tiago era irmão de criação de Jesus, segundo nós católicos, e João, o discípulo amado, que foi quem entendeu que Jesus era Deus de cara. Disseram, Senhor, queres que façamos como Elias? Mandemos descer fogo do céu para que sejam consumidos? É a mesma coisa. Jesus responde. Yeshua diz, olhando-os firme, repreendeu-os e disse severamente, não sabeis vós de que espécie de Espírito sois? Da paz. O Espírito Santo é Espírito da paz e da verdade. Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos homens, mas sim para salvar. E assim, eles desistiram e rumaram para outro povoado. Então, a mesma circunstância. Eles tinham o poder de descer fogo do céu. Jesus deu-lhes esse poder. Tiago e João, então, querem usar o poder que Elias tinha e que eles têm. Jesus diz, isso não é coisa de Deus. Então, Elias fica em maus lençóis. Aí, é assassino, porque Jesus aqui diz, não, quem tem Espírito de Deus, não sabeis que espécie de Espírito está em vós? Não, é o de Elias, portanto. Está claro que Elias mata 100 homens inocentes. Vem o terceiro, e ele diz, por favor, profeta, não me mate, sou apenas um enviado. Eu sou pai de família, e eu tenho mulher e filho para sustentar. Então, venha comigo pacificamente. Elias vai. Tá? Então, são 3 comitivas, e ele mata, assassina 100 homens, 50 e 50 das 2 primeiras comitivas, e poupa o segundo, porque o segundo pede a ele, implora pela sua própria vida. E Jesus não concorda com isso. Criticando Elias, ele diz aos discípulos, que são apóstolos, né? Tiago e João, que de que espírito sois? Da verdade e da paz. Não é verdade que Deus quer a morte do homem. Deus quer que o homem viva. Deus quer que o pecador se arrependa e viva. Deus não deseja nem se alegra com a morte do homem. E Elias achou que Deus ia se alegrar, porque ele matou 100 soldados e sangrou 1000 sacerdotes de Baal e Astarté. Então vemos aqui
que o Espírito do Antigo Testamento não é exatamente o Espírito Santo. Por isso Jesus diz, está escrito, não jureis. Não, está escrito por Moisés, ou seja, por ordem de Javé, Moisés disse, cumprirá seu juramento diante do Senhor. Jesus diz, eu, porém, vos digo, não jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, o tapete onde ele bota os pés, nem pelo templo, que é o lugar onde ele reside. Então, Javé manda jurar. Jesus diz que não se deve jurar. E acrescenta, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Porque o que passar disso vem do maligno. Então Javé é o maligno. Está claro. Porque ele manda jurar. Jesus diz que diga sim ou diga não e pronto. Não jure. Porque se você jurar, você está cumprindo uma sutileza utilizada pelo maligno. E aí quem faz esse mandamento? Javé. Bem, muito obrigado. Vamos continuar. Então é esse Elias que vai ajudar Jeú, que é filho de Omri, a derrotar Jezabel. Então, nas páginas 24 e 25, já lemos aqui, já demos uma ideia. Então, Acabe morreu depois de Elias, numa batalha contra os habitantes de Damasco. E aí Moabe se rebelou, aproveitou. Mecha, o rei de Israel, decidiu ficar independente. Joram, que era o descendente de Acabe, então decidiu, Acabe é descendente de Omri, e Joram é descendente de Acabe. Decide castigá-lo. Agora nós temos uma prova de que a Bíblia tem documentos. Então, o nosso querido Isaac está errado. Aqui ele diz, a Bíblia não tem veracidade. Aqui, olha aqui diz. Os Moabitas adoravam Quemosh, e Mecha, na sua capital, Kir-Hareshet, apelou para o seu Deus. E, para ter certeza da vitória, sacrifica seu filho primogênito. E aí, Quemosh aceita, é um demônio, e os Moabitas, com o apoio do seu Deus, contra-atacaram e derrotaram então Joram. E assim, Mecha comemorou a vitória fazendo uma inscrição numa pedra, a pedra moabita. Aqui nós temos uma prova, nós temos, portanto, um testemunho. Nós temos uma peça arqueológica onde está escrito que Mecha, rei de Moabe, derrotou Joram, saindo da sua capital, para não ser mais seu vassalo, e então isso está escrito. Isso é um achado arqueológico, portanto não podemos duvidar. Aqui, o que a Bíblia diz aqui, a revolta de Moabe, do seu rei, Mecha, e que o seu Deus, Quemosh, agora mostra que é mais poderoso do que Javé, porque aceita o sacrifício de um rapazinho, que é o filho primogênito de Mecha, e vence Javé. Tá aí. Então, minha gente, o problema todo é o seguinte: a revolta de Isaac Jackson é simples. Ele não gosta da Bíblia, não é porque a Bíblia não tem verdade. Eu acabei de provar aqui, ó. Acabei de ler que a pedra de Moabe, pedra moabita, existe, está no museu, e, portanto, é uma prova histórica, arqueológica. Ele não gosta porque ele gostaria que a Bíblia fosse a história dos judeus, porque ele quer a história dos judeus. A Bíblia não é a história dos judeus. Só existe um herói na Bíblia, é Deus. Portanto, a Bíblia é a história de Deus. Não existem heróis na Bíblia. Todos os personagens bíblicos, nenhum deles presta. Então, só há um herói, é Deus. Que na verdade são três deuses. É o infinito e manifesto, que é Eloá, Elohê, ou Elê, no plural Elohim, como Elohá, ou Elê, né?
ou El, a essência é a mesma. Portanto, é uno. E quando é Elohim, então nós distinguimos a inteligência, a vontade e a memória. Então vejam bem, esse é o primeiro Deus, mais poderoso. Quando o consideramos uno, em essência, não distinguimos as suas qualidades. Então, chamamos de El, Ele, Eloi e El. Quando nós distinguimos as três qualidades principais dele, inteligência, vontade e memória, né? Abba é a memória, o Logos é a inteligência e o Ruá é a vontade ou amor. Aí se chama Elohim, plural. Então, como é simples, né? Ele é uno e trino. É uno em essência, é trino em substância. As funções da inteligência são uma, a da memória são outra, a da vontade é outra. Então, se você quiser ver Deus como uno, então elimine essa diferença entre inteligência, vontade e memória. Aí ele é El, o Ele, o Eloi, né? Agora, se você quiser perceber que ele tem três qualidades, três funções, então o nome é Elohim, plural, porque Im é sufixo plural, e aí você vai ver que ele tem inteligência, vontade e memória. É simples assim. A Trindade passa a ser uma coisa extremamente fácil de entender. Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, temos inteligência, vontade e memória. Então está aí explicado alguma coisa que eu disse algumas vezes, mas sempre me perguntam. Então está aqui. Então, já estamos aqui, portanto, que Elisha, que Eliseu, recebe o manto de Elias e se torna outro Elias. Mas que ele foi para o céu, isso é lorota. Ninguém subiu ao céu, a não ser que ele desceu do céu, de Jesus. Só ele, portanto. E depois, segundo nós temos, né, o dogma da Imaculada, da Assunção da Nossa Senhora, diz que Jesus veio, ele veio e levou a mãe. Só há dois seres humanos no céu, Jesus e Maria. Todos os outros estão no paraíso. Jesus promete ao bom ladrão, hoje mesmo estava comigo no paraíso. Então todos que morreram, os bem-aventurados, estão no paraíso. No céu, só Jesus e Maria. É simples. Muito bem. Então, acaba e morre. E essa morte é na batalha contra os habitantes de Damasco. Aí, Mecha, que é o rei de Moabe, se revolta e, na sua capital, que Hareshet, sacrifica o seu filho. E pede a Quemosh que aceite o sacrifício e dê a vitória. Quemosh dá. Então, a Bíblia não é a história de homens. É a história de deuses. Então, o infinito manifesto, El, o Elohim, a sua manifestação, que é Reshit, que vai se encarnar em Yeshua, é o segundo, de cima para baixo, e Yahvé, que é o demiurgo, que esse aí não faz distinção entre bem e mal. Para ele, tanto faz. Se você decide ser mal, ele vai te ajudar. Se você decide ser bom, ele vai te ajudar. Ele está se lixando se você vai ser bom ou vai ser mal. Para ele, se você vai ser mal, vai ocupar o lado sombrio dele. Se você vai ser bom, vai ocupar o lado luminoso dele. E ele não está nem aí. Ele não faz distinção. É como tal Tao Te Ching. Metade é preto, metade é branco. Agora, aproveitando-se da derrota do Reino do Norte pelos Moabitas, não se esqueçam, a pedra Moabita é uma prova de que isso é verdade. Então, não podemos concordar com o Isaac Jackson quando ele diz que a Bíblia não serve para nada. Serve sim. Aqui nós temos um testemunho histórico. Vamos apresentar ainda outro. Os Edomitas revoltam-se contra Judá. Aqui está em Israel. Porque Moabe era colônia de Israel. Agora, em Judá, tem outra colônia. Essa colônia é dos Edomitas. Edom, que é Esaú. Então, descendentes de Esaú, revoltam-se contra Roboão.
Não, desculpa. É assim, ele se revolta contra Roboão, sim. Mas aí ele faz uma volta. Jorã, então, lá no Reino do Norte, está derrotado e desmoralizado. Então, o filho de Acabe é Jorã, que vai governar com a sua mãe, Jezabel. E aí, odiado pelo povo, não consegue se a revolta. E aí, Elias, então, diz que o general Jeú, que comandava o exército do Reino do Norte, é rei. Mate Robão e mate Joram e mate Jezabel. É um assassino. Elias, impiedoso. E Jeú, claro, é guerreiro, a função dele é matar. E mata. Mata os 3. Mata primeiro Joram, porque ele vem direto, né, passa por Joram, e Joram vem saber o que é que vai se aproximando, por que é que você está vindo para Samaria, para matar você. Dá uma flechada nas costas dele e mata. Quando Joram tenta fugir, ele mata com uma flechada. Depois, manda os soldados irem até ajudar e matar Robão. Depois, ele, pessoalmente, vai até a Samaria. Jezabel está em cima do palácio, com 3 ou 4 servos, e ele olha e diz: o rei agora sou eu. Já tomei Judá, já matei Joram, já matei Robão, agora joga essa mulher daí para baixo. E os 4 servos pegam Jezabel à força e jogam lá embaixo, é alto. Ela cai, tem concussão cerebral, né, esbagaça a cabeça, os cães vêm, e quando sentem o cheiro de sangue, são cães ferozes, comem ela, só fica o vestido. Aí a pergunta era, agora ele matou 3. Matou o rei de Judá, porque era amigo, estava nesse momento como amigo, para poder derrotar os edomitas. Então tinham se aliado Judá e Israel. Ele mata os 2 reis, Joram e Robão, e depois mata Jezabel, que é lançada em cima do palácio. E os cães comem Jezabel. E Jeú, então, se proclama rei. Assassino também, mas ele é general, a função dele é matar. Depois disso, a rainha, esposa de Joram, sem Jezabel, sem Joram, ela reina. Ela é filha de Acabe, com Jezabel. Resolve matar todos os membros da família de Davi em Judá. Jeú já tinha matado Roboão, agora resolve matar todos. Inclusive os filhos dela também, porque estavam como amigos, então ela também tem filhos, né, dos descendentes de Salomão. E aí a dinastia davídica se uniria novamente. Então, Jeú tinha tudo para reunificar as 12 tribos. Foi a pergunta que eu deixei no vídeo anterior. Ele reunificaria? Sim, reunificaria. Mas acontece que a rainha Atalia, então, mata todos os descendentes de Davi. Mas um deles, chamado Joás, é salvo. Porque uma criada rouba ele em segredo, e 7 anos depois, ele mata Atalia, restabelece o trono de Davi e o culto a Deus. Então, agora, os assírios vão tentar ameaçar a Síria, já conquistar a Babilônia, vai conquistar os persas e percebem que agora Damasco e Israel começam a brigar. Então, no ano 639 a.C., o rei assírio Tiglat-Falazar, chamado Pulu, ataca novamente. Damasco é conquistada, sua população deportada, Israel humilha-se. No ano 685. 10 anos mais tarde, 725, revolta-se novamente, Samaria, a capital, é cercada,
Resiste durante 3 anos, mas finalmente é tomada e destruída. Mas não é toda a população de Israel que é deportada, no ano 722. Ou seja, no ano 722, então, vindo de lá para cá, né, diz que no ano 725, aqui dizia que a população foi deportada, no ano 785, mas não é verdade. Né? Muitos ficaram. No ano seguinte, há uma revolução e há uma aliança. As 10 tribos perdidas se unem, portanto, o reino do norte, Damascenos, habitantes de Damasco, fenícios, israelitas e filisteus tentam enfrentar o exército assírio em Carcar, onde o repeliram 130 anos antes, mas dessa vez são derrotados no ano 720. Então, 30 anos antes, 130 anos antes, eles derrotaram em Carcar. Agora são derrotados. E a população, dessa vez a população é deportada. São a série de 10 tribos perdidas, mas não eram 10 tribos, mas 7. Por quê? Porque 3 ficaram do lado do reino de Judá. São Efraim, Manassés, Zebulon, Neftali, Azer, Dan e Issacar. O Gad já haviam sido constados no século anterior. Benjamim e Simeão fica com Judá e metade da tribo de Levi também. Então, assim fica definitivamente restabelecida a unidade do reino, mas vão ter que enfrentar a ameaça síria. A ameaça síria vai fazer com que ele, ou seja, as 12 tribos estão de novo reunidas, porque eles querem, junto com os habitantes de Damasco, eles são israelitas, os fenícios, os filisteus, então se revoltam contra o rei da Síria, da Assíria, e perdem. E aí são deportados. Em Judá, no sul, o rei Ezequias prepara-se morar materialmente para resistir ao certíssimo ataque assírio. Purificou a religião, destruiu a maioria dos altares erguidos aos deuses, convocou o povo do país a fazer jejum e fez a Páscoa. Por outro lado, fez construir um túnel para levar até um reservatório de água. Eu falei isso antes. Seu filho Manassés continua. Então, olha, aqui estamos com a dinastia de Davi restaurada. Então, o trono de Davi, como ele prometeu, né? Jesus, Yeshua, será o último rei da dinastia de Davi. Até Jesus, então, toda a dinastia empobrece, mas existe. Nós vamos ver em Lucas e em Mateus. Então, Manassés, que é filho de Ezequias, como ele, Ezequias é vassalo, Ezequias também. O filho de Manassés é morto, porque o Egito ataca e ele, então, dentro da batalha, ele é morto. Agora, era um peste, porque ele sacrificava crianças. Então, a pior das abominações, sacrificava crianças, Manassés. Ou seja, filho de Ezequias, que era um rei bom, que era um rei que zoava o Deus dos patriarcas, ele não. E aí é o neto de Ezequias que vai sentar no trono, chamado Josias. Esse é piedoso. Foi mais rigoroso do que Ezequias na defesa da fé mosaica, no combate ao politeísmo alienista. Destruiu os altares de Camosh, Baal, Astarte e Milcom, estendendo o país, matou todos seus oficiantes. Politicamente aproveitou-se do desmoronamento do Império Assírio para ocupar todo o norte e reunificou novamente a fronteira de Israel. Pronto, então o nome dele é Josias. Ele reunificou, mas ele morre numa batalha.
Josias morre na batalha. Mas aqui nós estamos, então, terminamos aqui, né, com Josias, cerca de 600 anos antes de Cristo, reunificado todo o reino de Israel sob a dinastia, um rei da dinastia davídica. Então, pronto. Então a promessa feita a Davi prevalece. São seus descendentes que se sentarão no seu trono até aquele que viverá para sempre. Pronto. Terminamos aqui e vamos mostrar aqui algumas figurinhas. Vamos voltar umas figurinhas aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue mostrar algumas figurinhas. Aqui nós temos os reis do norte que foram vencidos por Quemosh, rei dos Moabitas. Tá vendo, ó? Reis do norte que foram vencidos por Moabita. Ou seja, Quemosh vence Javé. Aí nós temos agora também, aqui outra figurinha, que é o rei assírio Senaqueribe. Aqui está Senaqueribe. Então aqui, ó, rei da Síria, bravo pra caramba. O homem não era brincadeira não, viu? E Ezequias vai receber uma carta dele. E vou mostrar quem é Ezequias. A carta dele, ó, está aí Ezequias, o rei Ezequias. E lá em cima está o seu inimigo, o rei Senaqueribe. Os dois se enfrentam, mas Senaqueribe vence. E aí Ezequias não é escravo, mas só vassalo. O filho de Ezequias, Manassés, mantém a vassalagem. Vamos agora provar que isso não está só na Bíblia, viu, seu Isaac Jackson? Vamos provar. Assim como a pedra moabita, nós temos também um documento onde o que está dito aqui na Bíblia, como é que Ezequias recebe uma carta do rei da Síria, dizendo que ele se renda. Vou mostrar isso aqui agora a vocês. Essa carta na biblioteca do rei da Síria. E vamos lê-la. Vamos lê-la, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos a ordem do rei Ezequias, destruindo os altares pagãos, quebrando a estátua de Astarteia. E aqui nós temos ele mandando quebrar e despedaçar a serpente de bronze que Moisés tinha feito, que está sendo adorada, não é para ser adorada. Então, Josias segue Ezequias, enquanto que Manassés é um endiabrado, é um satanista. Então a serpente de bronze que Moisés fez não é para ser adorada, só se via ali, várias serpentes. Agora não. Então ele manda quebrar, despedaça isso aí que é apenas um objeto de bronze. Já se viu na época certa. Quando o profeta Moisés recebeu a ordem, ela se viu. Agora não serve mais nada. Agora é um objeto de bronze. Necustan. E agora nós vamos ver carta, gente. O cerco de Jerusalém, descrito por Senaqueribe em 701 a.C. Gente, agora vou mostrar para você uma prova arqueológica valiosíssima. Igual ou melhor do que a prova da Pedra Moabita. Nós vamos ver. Está no museu, né? E é o próprio Senaqueribe quem descreve. É o escriba dele. Como é que foi a carta que ele mandou. É assim. Quanto a Ezequias, eu o confinei dentro da cidade de Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro engaiolado. Essa carta, minha gente, está na biblioteca de Nínive, que é a capital da Síria. A Síria, portanto, é a comprovação de que o relato bíblico é verdadeiro. Porque quem faz isso é o próprio escriba do rei Senaqueribe. Ele disse que engaiolou, prendeu, cercou a cidade, Ezequias não pôde sair. Ficou um pássaro na gaiola. É um testemunho, é uma carta feita pelo escriba de Senaqueribe. Eu estabeleci bloqueios contra ele. Fiz com que ele temesse sair no portão da cidade. Separei de suas terras cidades que havia saqueado, e dei a quem eu quis.
Mitinte, o rei da cidade de Asdod, Padi, o rei da cidade de Ecrom, e Siribe, o rei da cidade de Gaza. Gaza é importantíssimo. E assim, seus domínios tornaram-se menores. E passei a exigir um tributo anterior, uma doação anual. Acrescentei-lhe o pagamento de me desse presentes anuais e impus-lhes que reconhecesse a minha soberania. Isso está num site extremamente sério, chamado Observatório Bíblico. Site sobre estudos acadêmicos da Bíblia. É acadêmico, tá? Não é teológico, não. Observatório Bíblico. Site dedicado aos estudos acadêmicos da Bíblia. Pronto. Então, seu idiota de Isaac Jackson, nós estamos no seu livro porque respeitamos você. Mas aqui você foi um idiota. Então, nós temos a Pedra Moabita, que é um estado arqueológico, e nós temos a carta, ela é esculpida, a Pedra Moabita é esculpida, e mostra a vitória, e diz que o rei Quemosh, o rei Mecha, sacrificou seu filho a Quemosh e ganha a batalha, porque é assim, Quemosh gostava de sangue, bebendo o sangue do filho, então vence Javé. E como Ezequiel não sacrifica nada, ninguém a Javé, então Javé não vai fazer nada, porque é a mesma coisa. Javé também recebe sacrifícios. Ele não pediu a Abraão para sacrificar seu filho. Abraão, sacrifica Isaac para mim. É tudo farinha do mesmo saco. Pronto. Terminamos aqui. Há 46 minutos. O vídeo vai ser editado. Então, aqui está como é que o rei Ezequias, então, não é vencido por Senaqueribe. Os ratos invadem o acampamento e a peste bubônica mata 180 mil soldados assírios. E os filhos dele se voltam contra ele, acham que ele está morto, e já dissemos, e decidem matá-lo. Ele volta e os filhos matam ele. Ele volta na intenção de que, estando lá, os filhos respeitariam ele. Besteira. 2 enfiam a espada nele e ele morre. E fogem. E o terceiro senta no trono. Pronto. Então nós temos aqui testemunhos fidedignos de que a Bíblia tem partes verdadeiras e comprováveis pela arqueologia. E tem partes que não são verdadeiras. Isso nós vamos explorar. Ou seja, é preciso saber estudar a Bíblia. E para estudar a Bíblia, é preciso sair da Bíblia. Tá bom? Bom, eu sei que você não gosta de história, não é uma série que vocês achem ideal, mas Elias não foi levado para uma carruagem de fogo para o céu, foi para o paraíso. É um assassino cruel. Então, tá? Jesus Cristo deixa claro que Deus não se agrada com a morte do homem, porque Ele quer que o pecador se arrependa e viva. Até a próxima.